Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Em mais um dia, graças a Deus, estamos aqui reunidos e unidos para mergulhar no mistério da palavra do Senhor. Muito obrigado a você que está reservando estes minutinhos para fazer um grande bem para a sua vida espiritual. Você vai se alimentar da palavra do Senhor. Que esse momento seja realmente um kairos, um tempo de graça a ir na tua vida. Depois eu peço que você sempre curta, comente, compartilhe, porque assim você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, São João capítulo 5, do versículo 31 até o versículo 47. Como vocês estão vendo, nós estamos meditando o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João são normalmente trechos muito longos. Então, às vezes, eu não leio tudo, porque não temos muito tempo aqui, mas eu quero que você possa sempre acompanhar e meditar e ler o Evangelho todo, tá bom? Vamos lá. São João nos diz: naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mas vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegraste por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma palavra muito forte que se destaca no Evangelho de hoje é a palavra testemunho. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra mártire vem da palavra testemunho. Ou seja, testemunho é ser mártire. E quem são os mártires? Os mártires são aqueles que testemunharam com as suas próprias vidas, derramando o seu sangue pelo Cristo Senhor. No início da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo, quando alguém aceitava ser batizado, fazer o processo da vida catecumenal, de preparação para o batismo, essa pessoa ela era introduzida no mistério, que a gente chama de mistagogia, processo mistagógico, ou seja, entrar no mistério. E dentro desse processo catecumenal, os catecúmenos, que recebiam as catequeses, eles tinham consciência, veja, eles tinham consciência que receber o batismo era sinônimo de que a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Eles precisavam dar a vida, se tornarem mártires. Aqui em Roma, quando estou indo para a universidade, normalmente eu passo do lado do Coliseu, aquele monumento belíssimo, antiguíssimo aqui de Roma. E exatamente ali, naquele lugar, muitos cristãos foram devorados pelas feras. Muitos cristãos foram mortos, foram assassinados e muitos deles entravam ali
com dor, é claro, porque estavam caminhando para a morte, mas com alegria no coração. Por quê? Porque estavam indo dar a vida por Cristo. Testemunhar a fé. E existe um padre da igreja que diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O que eu preciso dizer para vocês é que isso não aconteceu somente lá, naquela época dos primeiros anos do cristianismo, não. Isso está acontecendo hoje. Hoje. Existe mundo afora uma grande perseguição aos cristãos. Muitos cristãos hoje, em alguns lugares, não têm o direito de manifestar publicamente a sua fé. Em muitos lugares, ser cristão é sinal de que a qualquer momento você pode ser morto, ser assassinado. Alguns anos atrás, eu me lembro bem de algumas irmãs missionárias da caridade que faziam um trabalho lindo, cuidando de pessoas idosas, trabalho de caridade. Elas tinham rezado, colocaram um avental, estavam servindo, quando um grupo extremista entrou e matou todas elas. Elas morreram servindo. Testemunharam a fé com as próprias vidas. Em muitos lugares isso está acontecendo. Às vezes de forma explícita e às vezes de forma um pouco escondida. Como, por exemplo, eu sei que em muitas universidades, em muitos ambientes acadêmicos, se você é um jovem que manifesta a sua fé, que se mostra, se denomina um crente, alguém que acredita em Deus, você é motivo de chacota, você é motivo de gozação, dizem coisas absurdas. Isso é muito evidente nos nossos dias. Em muitos ambientes, se você disser que eu sou católico, que eu acredito em Deus, que eu vou na missa, que eu rezo, se prepara, porque você vai ser motivo de piada, de chacota, de perseguição até. Eu vejo isso, eu escuto isso. Quando eu escuto as pessoas, muitas pessoas dizem: Frei, olha, aquele professor pegou no meu pé, está pegando no meu pé, está dificultando tudo, porque eles sabem que eu sou uma pessoa, sou católico, eu vivo a minha fé. Então, você sabe do que eu estou falando. Só que a gente precisa olhar para isso não com tristeza, mas a gente precisa olhar para isso com alegria. Sabe por quê? Porque é exatamente aqui a oportunidade que nós temos de testemunhar que nós amamos a Deus. Testemunhar a nossa fé. Derramar o nosso suor, as nossas lágrimas e, se preciso for, até mesmo o nosso sangue. Por quê? Porque nós não acreditamos que essa vida, quando ela termina, ela é um ponto final. Pronto, acabou-se. Não. Nós acreditamos na vida eterna, na ressurreição, na Páscoa, na passagem de uma vida para uma vida muito melhor, muito maior. Que os olhos não viram, que os ouvidos não escutaram, que a mente não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então, sejamos fiéis até o fim, com paciência, com amor, com zelo, mas não vamos renegar a nossa fé. Precisamos testemunhar, dar testemunho do Cristo Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.